Procurador-Geral pede a ministro Flávio Dino manutenção de decisões contra o presidente afastado Antônio Américo. Faltam 4 adversários para o Maranhão conhecer todos os confrontos da Série C do Campeonato Brasileiro em 2026. Brasil perde para o Japão. Semifinais da segunda divisão do Campeonato Maranhense começa neste fim de semana. Com estes assuntos, estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326. 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe comandada pelo Grande Mendes. Que prazer estar contigo, meu amigo e minha amiga. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários também para nós, nos nossos conteúdos. Se você preferir, também pode mandar através do nosso WhatsApp 991425060. E assim que você enviar seu comentário a respeito de qualquer assunto, a gente debate esse assunto e a gente também mostra o teu comentário aqui no nosso canal. Lembrando sempre os nossos cadeiras cativas, o grande Pimentel, o filho em Belém do Pará, o nosso Francisco em Tutóia, Francisco em Goiânia, Fontinelli Loterias, Miguel em Goiânia, Goiânia nos dá uma audiência boa, Robson em Governador Valadares, Carlinhos em São Paulo, Carlos em São Paulo. Olá, minha galera, muito obrigado pela sua companhia, muita gente nos acompanhando, Imperatriz Maranhão, aqui na nossa grande Ilha do Amor, muito obrigado mesmo pela conexão. Aos amigos da Baixada Maranhense, vamos bater esse papo. Alô, galera de Manaus, alô, Panjoca, que também está com a gente, todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho, os maranhenses espalhados nesse mundo inteiro, no Brasil e também no exterior. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Época de vacas magras em relação às notícias. O Sampaio Corrêa, por exemplo, ainda não retomou as suas atividades. O Sampaio ainda está aí em meio a tornar o Sampaio Sociedade Anônima do Futebol, com o grupo do Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, e que já tenho confiança, também trabalha no sentido de outras equipes, e o Sampaio Corrêa é uma delas, para que o grupo do Landim possa estar presente agora com a sua SAF, compre o Sampaio Corrêa, o departamento de futebol, uma parte dele, pelo menos. As conversas estão bastante adiantadas, entretanto o Sampaio Corrêa, depois que anunciou, a SAF que vai ser anunciada, ainda está um processo em andamento, bastante adiantado segundo o presidente, então a gente aguarda novas informações a respeito. O Motoclube vê no clima de eleições, programadas para o dia 24. Nesse momento, o radialista Tércio Dominici, quem está e está propenso a assumir, se não a presidência, mas compor uma chapa para assumir o Motoclube, mas estaria com o atual presidente Vitor Flieger. Torcedor também se manifesta favorável. Não sabemos, na verdade, dentro do Motoclube, se existem outras manifestações para assumir o Motoclube em substituição a Vitor Flieger. Mas as eleições do Moto estão programadas para o dia 24 e as chapas podem se inscrever até a próxima segunda-feira. Então é contagem regressiva para quem tiver interesse em assumir o Motoclube de São Luís, esse gigante do futebol do estado do Maranhão. A gente fica acompanhando muito de perto essa situação. Vamos ver o desenrolar. O bom mesmo é que o Vitor, com o bom trabalho que faz, pudesse continuar tendo apoio. O grande problema do Motoclube motenses qualificados têm. O problema é, eu vou apoiar e depois eu me afasto e deixo o presidente sozinho, e isso aí o Vitor, ele fez questão de frisar, inclusive a entrevista que nós exibimos aqui no canal, teve com a gente lá no Resenha da Mirante e falou, né, que é muito complicado sozinho você comandar um time desse tamanho, dessa grandeza. Então
Vamos ver o que vai acontecer no Motoclube de São Luís. O Maranhão Atlético Clube, o time rubro-negro, o time quadricolor maranhense, é o nosso maior representante no ano que vem, na Série C do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas 4 adversários para que o Maranhão possa conhecê-los então. Dá uma olhadinha aqui para a gente ver, porque essa segunda divisão do Campeonato Brasileiro, ela tá complicada em relação aos gigantes, a alguns gigantes, né? Que podem, inclusive, sucumbir nesse momento, saindo da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro. E entre eles, a gente pode apontar o Paysandu de Belém do Pará. O time bicolor paraense, né? É uma das equipes que pode perfeitamente descer, né, para a segunda divisão. Hoje tem inclusive o clássico Repala no Pará. Não vai ser fácil não, porque clássico é clássico, nem vai dizer também que o Clube do Remo vai ganhar, porque times gigantes que estão bem, às vezes o time que não está, mas é clássico, o cara come grama, a gente conhece essa história todinha, mas nesse momento a situação mais delicada hoje, aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, a gente pode até dar uma olhadinha, posicionar aqui a galera para a gente ver junto aqui, é exatamente a Série B do Campeonato Brasileiro. E veja que o time do Paysandu está lá na rabetinha da tabela. Dá só uma correção aqui para a gente poder dar uma organizada aqui, legal? Então, para você ver aqui, ó, olha só onde está o Paysandu bicolor paraense. Agora sim, a gente pode chegar. Ó, aqui. Lá na parte baixa da tabela, quem lidera é o Curitiba está muito bem, o Criciúma está muito bem, o Novo Horizontino mais uma vez está tentando chegar na Série A, e o Goiás. Esses são os 4 colocados, com a Chapecoense chegando bem próximo também, e o Clube do Remo também tentando aí uma vaga para ascender a Série A do ano que vem. Mas a situação não é fácil não. Mas a situação complicada mesmo é do Paysandu, que hoje configura a lanterna com 26 pontos. Então o Paysandu é um dos que, sinceramente, na minha opinião, já caiu. É difícil para o Paysandu. Hoje temos 31 rodadas, para chegar a 38, faltam 7 jogos. Em 7 jogos, para quem não conseguiu chegar até aqui em 31, sair dessa zona de rebaixamento, então é muito complicada aqui a situação do Paysandu. Nós tivemos ontem jogos que foi a Volta Redonda, bateu o Atlético Goianiense por 3-0, deu uma melhorada, chegou bem na portinha de saída, e pode ser que saia mesmo. A Ferroviária vai se complicando, mas ainda tem uma gordurinha de 3 pontos acima, e tivemos o empate do CRB com a Ferroviária. Então esses foram os 2 jogos de ontem da Série B. Para hoje tem Paysandu e Remo, jogo que o canal vai transmitir a partir das 19h30. Hoje tem no mesmo horário Chapecoense e Botafogo de São Paulo, que é o de Ribeirão Preto. O jogo vai ser lá na Arena Condá. E vamos ter também às 21h30 o Clube Atlético Paranaense contra o Avaí. São jogos pela segundinha. E aqui, hoje estaria descendo Volta Redonda com 34, Botafogo com 32, Amazonas com 31 e o Paysandu com 26 pontos. Desses, a situação mais dramática é do Paysandu, que tem apenas 26 pontos e estaria a 11 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, é muita coisa para o Paysandu remar. Então, esse eu acho que já caiu para a Série C. O Paysandu, eu diria que o Maranhão Atlético tem 16 equipes já conhecidas, mas jogo, né? O Paysandu ainda respira por aparelhos, mas uma situação muito delicada. Então tá o Maranhão Atlético Clube entre as equipes que já conhecemos, que vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, aquelas que permaneceram, aquelas que caíram da Série C para a Série D, entre elas o ABC de Natal, né, o ABC que estava na Série C, que no ano passado brigou muito com o Sampaio Corrêa, mas que desta vez não deu para o time ABCdista, é um dos que caíram também aqui para a Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, está assim a segundinha, e o Maranhão Atlético está na Série C, de olho em quem vai cair para compor o restante, esses 4 que estão faltando para compor 20 equipes que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então é uma situação um tanto quanto delicada, essa situação do Paysandu
bicolor paraense. No mercado, ontem nós mostramos, o Maranhão Atlético Clube continua, o Maranhão Atlético Clube são 19 jogadores e mais a comissão técnica composta pelo Marcinho e os seus assistentes, auxiliares. Consequentemente, eles permanecem no Maranhão Atlético para a temporada, e é uma tacada de mestre, sem dúvida nenhuma, do presidente Carlos Eduardo Dias. Nenhuma equipe pode se configurar mandando todo mundo embora, não tendo um esqueleto, ou seja, uma base para que você tenha o norte, para minimamente você equilibrar de acordo com as competições e não começar do zero, porque é muito complicado para dar certo, né? Então, baseado nisso, no conhecimento, de ver adversários que sucumbiram nessa prática, é que o Maranhão Atlético praticamente renovou o contrato de muitos, eu diria quase todo o elenco da Série D, quase todo o elenco. O time foi bem, o time quase chegava ao título, à final da competição, então vá pescando com o técnico, buscando com o conhecimento as melhores peças, fazendo a contratação, fazendo a manutenção desses jogadores, porque há um entrosamento ele conta muito nessas competições nacionais, nessa competição estadual, que é o Campeonato Maranhense, que vai começar logo no princípio, na primeira semana de janeiro. São 11 datas, os dirigentes da federação e dirigentes de clubes já estão fazendo o movimento na federação. Já tivemos ontem, inclusive, os presidentes, o do Moto não foi visto, pode ser que tenha chegado depois, mas ontem na federação já se começou a alinhavar regulamento do campeonato e a fórmula de disputa, né? Regulamento, fórmula de disputa do campeonato, a tabela da competição. São 11 datas. Vai ter flexibilidade da CBF? Pode ser que tenha, mas o que a CBF quer é que todo mundo obedeça ao calendário. Calendário com 11 datas. O campeonato não vai ter a mínima condição de ter a mesma fórmula de disputa do ano passado, que eu acho até que é uma fórmula boa, mas demanda de mais datas, e aí eu não sei como é que eles vão fazer essa data. Eu, sinceramente, acho que iria por pontos corridos. Mas não é legal porque não tem emoção. Tem emoção, tem emoção. De acordo com a fórmula de disputa que você possa fazer, nos pontos corridos, para você chegar em 11 datas, eu acho que seria a melhor fórmula, a fórmula ideal para você, consequentemente, nessa primeira parte, pontos corridos, de ida, todo mundo se enfrentando, sem ter a volta, e, na minha opinião, claro, e de repente se arma ali uma final entre os dois melhores, com o mando de campo, sendo para... entendeu? Na primeira fase, para você dar um pouquinho mais de emoção, para você cumprir essas 11 datas. Já que nós temos o quê? São 8 equipes que vão disputar o Campeonato Maranhense. Nós temos as equipes que estão aí na disputa, em meio a chegar ao acesso. São 2 equipes que vão subir para o futebol maranhense, e a gente vê aí como é que vai ficar. Perdemos praças como São José de Ribamar, como Pinheiro, que vai disputar a segunda divisão, como Cordino, que não conseguiu agora chegar às semifinais, já está fora das disputas. São praças consideráveis. O Timon, que não conseguiu. Entretanto, você vai ganhar Passo do Lumiar, que segundo o prefeito será melhorado o campo onde a equipe vai jogar, consequentemente vai mandar os seus jogos em Passo do Lumiar. Nós temos aqui o Lago Verde, né, que está muito bem posicionado, também a garantia de que vai jogar no seu estádio. Hoje está mandando os seus jogos lá na cidade de São Mateus, que é próximo ali, 2 horas de Lago Verde, mas é preciso que tenha na sua cidade, na sua sede, o seu estádio de futebol para que possa mandar os seus jogos. A segunda divisão do Campeonato Maranhense ela vai começar já neste fim de semana, e a arbitragem também já está definida. ITZ e Lago Verde é um jogo, o outro jogo é São Luís e Luminense. Esse sorteio aconteceu na segunda-feira, lá na sede da Federação Maranhense de Futebol, e já nesta terça-feira, ontem mesmo já foram conhecidos a arbitragem, né, a CEAF imediatamente já processou esse sorteio dos árbitros, e a gente já conhece então a arbitragem para marcar esses confrontos. Vamos ver aqui. Estádio Frei Epifânio da Badim. Olha, o ITZ vai fazer como visitante o último jogo. E as datas também são 15 e 19.
para esses confrontos das semifinais, para você ver como já está impactando aqui realmente, chegando bem próximo ao seu final. ITZ e Lago Verde, com a arbitragem de Roberto Santos Sá, John Gleison Viegas, tirar aqui, esse aqui é mais para a distância, e Yuri Alves Soares, esses são os árbitros assistentes. Aí nós temos o Ranilton Oliveira de Souza, que é o quarto árbitro, Vivian Silva Pereira vai ser analista de campo, e o delegado da FMF, Raimundo Donato Silva Pereira, o Mundico. São Luís e Luminense, o jogo vai ser no estádio Nilzinho Santos, esse jogo do Imperatriz vai ser 19h30, tá? Neste fim de semana, então, lá, aliás, nesta quarta-feira, gente, perdão, é quinta-feira, né? Quarta-feira, 15 amanhã, portanto, dia 15 já começando as semifinais. Eu falei fim de semana, mas é amanhã mesmo, quarta-feira, a bola já vai rolar então para ITZ e Lago Verde, às 19h30. E no estádio municipal Nilzinho Santos, também nesta quarta-feira, a bola rola para São Luís e Luminense, com a arbitragem de Marcos Vinícius Teixeira, com Rafael Costa Pinheiro sendo o árbitro assistente número 1, número 2 é o Ivanildo Gonçalves da Silva. O árbitro reserva é Paulo José Souza Mourão. E o analista de campo, Jorge Luiz Viana da Silva. O delegado da FMF vai ser a delegada, Leandra Cristina Furtado. Então, a arbitragem já é perfeitamente assinada aqui pelo Paulo Sérgio Santos Moreira, que é o presidente da CEAF. Então, tudo sob controle para o início das semi, que é nesta quarta, e no próximo fim de semana, no sábado, a bola vai estar rolando então para as definições de dois que vão ascender a divisão de elite do futebol maranhense já no próximo campeonato, programado para o início de janeiro. Logo na primeira semana de janeiro tem bola rolando, né? Então a notícia agora mais, eu diria, impactante em relação ao futebol do estado do Maranhão, que está batendo exatamente na porta da federação. Com a intervenção que a Federação Maranhense de Futebol teve, e nós sabemos, então o procurador pediu a manutenção de decisões contra o ex-presidente, o presidente afastado, Antônio Américo. O Danilo José Castro Ferreira ofereceu uma contestação na reclamação de Américo que tramita no STF, cujo o sorteado foi o ministro Flávio Dino. Em meio à expectativa da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, isso aqui está no GE, o Flávio Dino, a respeito de uma medida provisória do presidente afastado da Federação Maranhense de Futebol, FMF, para voltar ao cargo, outros passos vão sendo dados dentro da esfera jurídica local. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Danilo José Castro Ferreira, ofereceu uma contestação na reclamação de Américo, que tramita no STF. A principal tese é que todas as decisões tomadas na ação civil pública sejam mantidas. O ministro Flávio Dino, em despacho anterior, congelou todas as ações da junta interventora da FMF até que ele avalie o pedido de medida provisória de Américo. A expectativa é que a decisão seja divulgada ainda esta semana. Portanto, a gente fica também nessa expectativa, porque o presidente Antônio Américo, ele recorreu ao STF e aí caiu no sorteio nas mãos do ministro Flávio Dino. Vamos aguardar então. Torcida, vamos trazer agora os jogos de hoje, né, no país do futebol. Hoje nós teremos, aliás, amistosos de seleções é o que mais nós temos hoje, né? Muitos amistosos de seleções. Japão 3, Brasil 2. É pra gente ficar preocupado? Não. É normal? Não. Também não é normal. Mas o Japão melhorou muito. Você viu o jogo? Melhorou bastante o Japão. O Brasil mudou o esquema, deu oportunidade para muitos jogadores. Na minha opinião, eu já tenho aqueles que desse jogo de hoje que eu tirei que não iriam para a Copa do Mundo. Eu acho que o Ancelotti vai também nesse caminho. Acho que a oportunidade é dada, você não pode errar, você tem que ser o tempo todo, né, contundente naquilo que você está falando. É claro que você está tirando proveitos, você está tirando lições dos acontecimentos, mas eu acredito ali que umas 3, 4 peças dessa seleção que jogou hoje, eu acho que são perfeitamente descartáveis. Eu acho que já dá para você ter uma noção e você pode exatamente tirar
já começar a ir enxugando gradativamente esse grupo de 26 atletas que ele vai levar aí para a Copa do Mundo. Dizem que 16 já estão garantidos, mas eu acho que você vai eliminando, vai fazer por eliminação. Eu acho que algumas peças estão bem longe da seleção brasileira, mesmo que atuaram diante do Japão, mesmo que o Japão tenha crescido bastante nos últimos anos, seja o maior conquistador de títulos da Ásia, e a seleção japonesa. Essa vitória foi espetacular. Em 25 minutos, virou para cima da seleção brasileira, que ganhou o primeiro tempo, jogando bom futebol, se impondo para cima, mas não voltou para jogar o segundo tempo. Mas isso aí, o Ancelotti ia verdadeiramente mexer para saber, de acordo com os jogos, que peça ele pode fazer, qual jogador que ele pode ter a certeza e a confiança de alterar o esquema no momento certo. Hoje não deu certo diante do Japão, e agora no mês de novembro, contra as seleções africanas, ele terá mais 2 amistosos para a seleção brasileira. O Ancelotti que disse o seguinte, que até o mês de março ele já deve ter os relacionados para a sua equipe formada para a Copa do Mundo, e a gente vai ficar aí muito na expectativa, né? Então é isso. Vamos agora aqui para os jogos que estão sendo travados ainda, galera. Mas nós já tivemos aqui Japão 3-2 em cima do Brasil, né? Japão 3-2 em cima do Brasil. Coreia do Sul 2-0 no Paraguai. Coreia do Sul. Nepal 0, Vietnã, depois de levar do Brasil, né? Já aplicou aí para cima do Paraguai. Nepal 0, Vietnã 1, Japão 2-2 com o Paraguai, amistoso de seleções. Isso aqui, Japão 2-2 com o Paraguai, mas foi onde? Isso aqui foi quando também? Porque hoje foi o Brasil, não foi não? O Japão deve ser uma seleção B qualquer aí, ou seleção feminina. Copa da Ásia, qualificação, Malásia 0, Laos 1. Campeonato Brasileiro Série B, Paysandu e Remo, 19h30 com cobertura aqui do canal. Chapecoense e Botafogo de Ribeirão Preto, às 19h30, 21h30 tem Atlético Paranaense e Avaí. Eliminatórias da Europa. E a bola rolando, né? Daqui a pouquinho já tem bola rolando na tarde de hoje. Enfim, Estônia e Moldávia, Itália e Israel, Andorra e Sérvia, Letônia e Inglaterra, Espanha e Bulgária, Turquia e Geórgia, Irlanda e Armênia, Portugal e Hungria. Eliminatórias da CONCACAF, Curaçao e Trinidad e Tobago, Jamaica e Bermudas, Panamá e Suriname, El Salvador e Guatemala. Eliminatórias da África, Seychelles e Gâmbia, né? 2-0, Gâmbia ganhando. África do Sul e Ruanda, Nigéria e Benin, Guiné e Botsuana, Somália e Moçambique, Argélia e Uganda, Congo e Sudão, Senegal e Mauritânia, Gabão e Burundi, Costa do Marfim e Quênia. Eliminatórias da Ásia, Catar e Emirados Árabes, Arábia Saudita e Iraque. Amistoso de seleções, então, Japão 3-2 no Brasil, Coreia do Sul 2-0 no Paraguai. Ainda hoje, Irã, Tanzânia, Noruega, Nova Zelândia, Rússia e Bolívia, Albânia e Jordânia, Porto Rico e Argentina, Canadá e Colômbia, Estados Unidos e Equador, México e Equador. Terça-feira para ter jogo, hein? Campeonato Colombiano, Atlético Nacional e Deportivo Cali. E Campeonato Peruano tem Melgar e Alianza Universidad. Então são os jogos, o grande placar esportivo, bem recheado hoje, terça-feira, com destaque absoluto para a Série B, com cobertura do nosso canal, chegando no momento de definição, 31ª rodada, a bola rolando já para a segunda, 31ª rodada ainda, né? Com Paysandu e Remo, Chapecoense e Botafogo, Atlético Paranaense e Avaí, com destaque hoje para o nosso canal, Paysandu e Remo. Então é isso aí, galera. Então vamos nessa, porque estamos juntos aí nessa conexão e as grandes emoções do futebol você não perde aqui no nosso canal, Laércio Costa, narrador. Conto muito com a tua companhia, muito obrigado. Estou de olho aqui nos nossos maranhenses, na segundinha do nosso futebol e também na movimentação de mercado do Maranhão, do Sampaio, do Moto Clube, se articulando, se organizando para fazer melhor, né? Na temporada 2026 é o que nós estamos aqui aguardando. Qualquer informação a gente vem aqui no canal, por isso acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento do canal, e deixe o seu like para nós, é muito importante. Se possível, compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos. Muito obrigado pela sua companhia. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal.
Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.